Paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. O título desse vídeo é A Igreja não passará pela grande tribulação. Amado, meu intuito aqui nesse conteúdo não é ofender ninguém, mas simplesmente falar o que a Bíblia mostra, a respeito da volta de Jesus. Muitos afirmam que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação, outros dizem que só vai acontecer na metade da grande tribulação, e uma outra classe, da qual eu faço parte, acredita que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. E que na verdade não se trata de um dia, mas sim de um tempo, e que será de 7 anos, conforme Daniel capítulo 9, verso 27. E já começo mostrando esse famoso versículo de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 10 a 11, onde o próprio Jesus disse o seguinte: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Então, o que significa guardar a palavra da exortação à perseverança? Em outras palavras, isso quer dizer, meu irmão, guardar no coração a advertência de continuar na fé, nos caminhos do Senhor sem se desviar. Por quê? Muitos têm se desviado da verdade. E eu mesmo conheço alguns que até mesmo estavam fazendo a obra de Deus e hoje já não estão mais. E tudo isso é muito profético, porque também está escrito que muitos iriam apostatar da fé. Vejamos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, por isso, o Senhor está falando dessa perseverança. E lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, o Senhor também disse: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, para todos os que estiverem desse modo, ou seja, perseverando em Cristo, há promessa de que o Senhor Jesus estará guardando dessa hora, desse terrível tempo que virá sobre toda a humanidade. Mas o grande detalhe dessa palavra é que o Senhor não vai guardar a sua igreja na grande tribulação. É como ele está dizendo: eu também o guardarei da hora da provação. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se o Senhor tivesse falado te guardarei na hora, aí certamente nós iríamos ficar para esse tempo. Mas ele disse: te guardarei da hora. Ou seja, o Senhor irá arrancar a igreja, a sua noiva desse mundo, para o encontro com ele nos ares. Aí depois sim, é que vai acontecer o que o Senhor falou no restante desse versículo de Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Que a provação virá sobre todos os habitantes da terra. Porque tudo que já tem acontecido no mundo, até o presente momento, está relacionado ao tempo chamado princípio das dores. Depois é que virá a grande provação para a humanidade. E o interessante é que no versículo 11 desse texto de Apocalipse, o Senhor diz: venho em breve. Ou seja, quando ele fala venho em breve, isso nos dá o sentido de que a volta dele é iminente. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Daí a necessidade de estar com a vida espiritual em dia, de estar em comunhão com o Espírito Santo em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 ao 4, diz assim: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Quer dizer, ladrão não avisa quando vai roubar alguém. A coisa acontece muito de repente. E assim será a volta do Senhor, meu irmão. E como mostra essa palavra, só vai ser surpreendido naquele dia quem estiver andando nas trevas, ou seja, sem santidade, sem ter uma vida reta aos olhos de Deus. Não haverá tempo para se converter, até porque o Senhor Jesus disse que ele virá numa hora em que ninguém espera. Mateus capítulo 24, verso 44. O que já nos dá base para dizer que tanto a teoria de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação ou no fim dela não se sustenta. Por quê? No caso dessas duas teorias, todos saberiam quando Jesus iria voltar. Mas ele está dizendo que virá numa hora em que ninguém espera. Uma outra palavra muito forte que mostra claramente que a igreja não passará pela grande tribulação ou provação está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 ao 10. Vejamos. Porque partindo de vocês,
propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Então, nesse último versículo, a palavra de Deus, a Bíblia, é bem clara em nos mostrar que Jesus virá do céu para nos livrar da ira, ou seja, do dia do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 17, está escrito: Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa ira, meu irmão, irmã, é a mesma que está sendo falada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ou seja, a ira que há de vir. E em Lucas capítulo 21, versos 34 ao 36, o Senhor Jesus disse o seguinte: Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Né? Então, olha só o que o Senhor está nos dizendo. Para ficarmos atentos em oração, para que assim possamos escapar de tudo o que vai se desenrolar nesse terrível tempo. Amado irmão e irmã, Deus não criou a igreja para se encontrar com o anticristo, e nem para tentar se desviar das estrelas que irão cair do céu, nem para ficar debaixo também de um sol que vai queimar os seres humanos, conforme mostram as profecias do Apocalipse. Né? Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer que Deus vai deixar os desviados, os judeus não convertidos, os ímpios, junto com a igreja que viveu servindo e adorando o Senhor? Não, meu irmão, isso não tem o menor sentido. Finalmente eu quero levar você a pensar sobre algo que sempre fica martelando na minha cabeça. Se o arrebatamento acontecer agora, será que os mid-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas subiriam também para a glória com Cristo? Porque Jesus sempre dizia, como podemos ver nos evangelhos, a seguinte expressão: seja feito conforme a tua fé, não é isso? Então, se eu prego que a igreja ficará para o dia do Senhor e levo outros a acreditarem nisso, por que eu subiria junto? Porque tudo é uma questão de fé. É crer para ver e não ver para crer. Então fica aí uma questão e peço que você deixe, inclusive, o seu comentário aí logo abaixo, ok? Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, era isso que eu queria passar para você. Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha aberto aí os seus olhos. E se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe também com todos os seus contatos, ok? Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e vou ficando por aqui. Até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.